E se tudo o que você acredita sobre o dinheiro estiver completamente errado? E se as dificuldades financeiras que enfrenta diariamente não forem provocadas pelas circunstâncias externas, mas por padrões invisíveis que operam agora mesmo na sua mente? A maior parte das pessoas passa a vida inteira perseguindo dinheiro pelos métodos tradicionais. Trabalha mais, poupa mais, investe de maneira mais inteligente. Mesmo assim, ano após ano, elas continuam aprisionadas na mesma realidade financeira. Eis algo que não querem que você saiba. Existe uma força oculta atuando a todo instante na sua vida, atraindo ou afastando o dinheiro. Não se trata de algo místico nem sobrenatural. Suas raízes estão nas descobertas mais recentes da neurociência e da física quântica. As pessoas mais ricas do mundo conhecem esse segredo, mas raramente falam sobre ele abertamente. Enquanto você escuta estas palavras, o seu cérebro está criando a sua próxima experiência financeira. Cada pensamento que tem, cada sentimento que revive, cada crença que alimenta sobre o dinheiro, emite um sinal para o mundo à sua volta. Esse sinal determina se as oportunidades fluirão até você ou o ignorarão, se as pessoas terão vontade de lhe pagar ou de evitar qualquer transação, se a abundância parecerá algo natural ou completamente impossível. A verdade chocante é que o dinheiro não surge por meio da luta, mas da sintonia. Quando a sua mente vibra na frequência da riqueza, o dinheiro aparece de formas que chegam a parecer mágicas. Cheques inesperados surgem na caixa de correio. Novas fontes de renda se revelam. Dívidas desaparecem mais rápido do que o previsto, e portas financeiras das quais você nem suspeitava se escancaram. Há, no entanto, um detalhe. Essa informação é tão poderosa que quem a domina raramente a compartilha. Eles entendem que a transformação financeira acontece não por meio da ação física, mas por uma mudança fundamental na maneira como você pensa, sente e se vê em relação ao dinheiro. Pronto para descobrir por que dizem para não contar isso a ninguém? Antes de mergulharmos nesse conhecimento oculto, inscreva-se no canal e, se estiver pronto para libertar-se das restrições financeiras e entrar na realidade abundante que merece, escreva nos comentários: estou em sintonia com a abundância. Tudo o que você vê ao seu redor começou como um pensamento na mente de alguém. O dispositivo que usa, o prédio em que se encontra, o dinheiro na sua conta bancária, tudo existiu primeiro como uma ideia invisível antes de ganhar forma física. Isso não é filosofia. É a lei fundamental da criação que governa tudo em sua vida. A situação financeira que vive hoje nada mais é do que a manifestação física dos padrões de pensamento que cultivou no passado. Se você luta com o dinheiro, é porque a sua mente está programada para pensar de forma a gerar luta. Se o dinheiro flui facilmente para outras pessoas, é porque a programação mental delas opera de modo diferente da sua. A maioria entende isso ao contrário. Acredita que seus pensamentos vêm das circunstâncias, quando, na verdade, as circunstâncias é que emergem dos pensamentos. Uma vez que compreende esse princípio, percebe que mudar sua realidade financeira não exige trocar de emprego, de cargo ou de passado. Exige mudar, todos os dias, os pensamentos que tem sobre o dinheiro. Neste exato momento, o seu subconsciente executa programas relativos ao dinheiro que foram instalados anos atrás. Eles determinam quanto você acredita merecer, quão duro acha que precisa trabalhar e se enxerga oportunidades ou obstáculos quando elas surgem. O espantoso é que a maioria desses programas é totalmente invisível para a sua mente consciente. E se você pudesse reprogramar deliberadamente esses padrões mentais? Se, em vez de repelir o dinheiro, pudesse instalar pensamentos que atraem a riqueza de maneira automática? A resposta é simples. O seu mundo externo começaria a reorganizar-se para se alinhar à sua nova programação interior. É por isso que as pessoas ricas dizem que conquistar o primeiro milhão é a parte mais difícil.
Depois que a mente aceita a realidade de possuir uma quantia significativa, ganhar outros milhões torna-se natural e sem esforço. A programação interna mudou e o mundo externo apenas acompanhou. O mesmo vale para você agora. Seu próximo salto financeiro não depende de trabalhar mais ou aprender novas estratégias. Depende de pensar diferente sobre o dinheiro. Quando a sua mente aceita plenamente a abundância como estado natural, o dinheiro começa a aparecer por canais que você jamais imaginou. A ciência revelou algo extraordinário sobre a natureza da realidade. Em nível quântico, tudo existe como pura potencialidade até que seja observado e medido. Isso significa que o dinheiro que deseja já existe agora mesmo como possibilidade energética, aguardando as condições certas para manifestar-se fisicamente. Reflita. No campo quântico, versões infinitas da sua vida ocorrem simultaneamente. Em uma delas, você enfrenta dificuldades financeiras. Em outra, está coberto de riqueza. Em mais uma, o dinheiro flui para você a partir de múltiplas fontes, sem esforço. Todas essas realidades existem como resultados potenciais, e a sua consciência determina qual delas se tornará a experiência vivida. O que decide qual realidade você experimentará? A sua vibração pessoal, a frequência energética que emite por meio de pensamentos, emoções e crenças. Quando a sua vibração coincide com a frequência da abundância, você automaticamente sintoniza a realidade na qual a riqueza flui com facilidade. Se a sua frequência combina com escassez e luta, é isso que vivenciará. Não se trata de pensamento fantasioso, é mecânica quântica aplicada à sua vida financeira. Toda vez que pensa sobre o dinheiro, envia um sinal energético que define quais possibilidades colapsarão na sua realidade. Pensamentos de falta, ansiedade e estresse financeiro emitem uma frequência que atrai mais experiências de falta. Pensamentos de gratidão, abundância e segurança financeira irradiam uma frequência que atrai riqueza. O campo quântico não responde a desejos desesperados, nem a pensamentos positivos ocasionais, mas aos padrões mentais e emocionais predominantes. É por isso que alguém pode querer dinheiro desesperadamente, e mesmo assim, nunca atraí-lo. O querer provém da vibração da ausência, que gera apenas mais ausência. A boa notícia é que você pode escolher conscientemente qual frequência emitir, alinhando pensamentos e sentimentos com a versão da realidade em que o dinheiro flui abundantemente para você. Quando faz isso de forma consistente, o campo quântico passa a apresentar experiências que correspondem à sua nova vibração. Como saber se está vibrando na frequência da riqueza? Você sente gratidão pelo dinheiro antes mesmo de ele chegar. Pensa em oportunidades financeiras com entusiasmo, não desespero. Toma decisões pautado na abundância, não na carência. Espera naturalmente coisas boas relacionadas ao dinheiro, e elas acontecem. O dinheiro que deseja não está faltando em sua vida. Ele simplesmente vibra em uma frequência a qual você ainda não se alinhou. Mude a sua frequência e observe quão rapidamente sua realidade financeira se transforma. Quando Joe Dispenza começou a estudar a relação entre padrões de pensamento e realidade física, fez uma descoberta que revolucionou nossa compreensão do potencial humano. Pensar repetidamente os mesmos pensamentos faz com que o cérebro se reorganize literalmente para tornar mais fácil pensar essas mesmas ideias no futuro. Esse processo, chamado neuroplasticidade, significa que o cérebro muda continuamente em função dos hábitos mentais. Se costuma pensar em luta financeira, o seu cérebro cria caminhos neurais que tornam natural e automático sentir dificuldade com o dinheiro. Contudo, quando pensa de forma consistente em abundância e prosperidade, o cérebro constrói novos circuitos que fazem atrair dinheiro parecer algo sem esforço. A grande sacada é que o cérebro não diferencia
o que acontece fora de você do que acontece na imaginação. Ao imaginar de maneira vívida que possui muito dinheiro e sentir verdadeiramente as emoções do sucesso financeiro, ele começa a criar as mesmas redes neurais que criaria se você já tivesse esse dinheiro de fato. É aí que a mágica acontece. Conforme esses novos caminhos se fortalecem, eles influenciam sutil, porém poderosamente, seu comportamento. Você passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Decide com base na confiança, em vez do medo. Atrai naturalmente pessoas e situações que favorecem seu crescimento financeiro. A transformação, entretanto, vai além dos pensamentos. Os padrões mentais repetidos mudam sua biologia em nível celular. Quando se concentra continuamente na abundância, enquanto sente gratidão e entusiasmo, seu corpo passa a produzir hormônios e neurotransmissores diferentes. Essas mudanças bioquímicas afetam a forma como os outros o percebem e respondem a você. Em entrevistas de emprego, negociações ou mesmo em conversas casuais que podem gerar oportunidades inesperadas. As evidências científicas são claras. Pensamentos não são meros eventos mentais passageiros. Eles remodelam o cérebro, alteram a biologia e influenciam a realidade externa. Entender isso e aplicar de maneira consistente ao seu relacionamento com o dinheiro significa que você não está apenas torcendo por mudança, está reconstruindo-se neurologicamente. É por isso que depois de um período de prática interior constante, a transformação parece ocorrer de repente. Você não está criando o dinheiro do nada. Está se tornando o tipo de pessoa para quem o dinheiro flui naturalmente. Novos padrões neurais geram novos comportamentos, que atraem novas oportunidades, que produzem resultados financeiros diferentes. A chave é repetição aliada à intensidade emocional. Quanto mais vividamente você imaginar a realidade financeira desejada, enquanto sente gratidão e entusiasmo genuínos, mais rápido o seu cérebro criará a infraestrutura neural que sustenta essa realidade. Em essência, você está treinando o sistema nervoso para esperar e reconhecer a abundância em vez da escassez. Muita gente tenta manifestar dinheiro a partir de um estado de desespero, ansiedade ou necessidade. Concentra-se obsessivamente em querer mais enquanto sente o estresse de não ter o suficiente. Isso cria o que cientistas chamam de incoerência emocional, coração e cérebro enviando sinais contraditórios ao corpo e ao mundo. A coerência emocional ocorre quando o ritmo cardíaco se torna suave e regular, estabelecendo a comunicação ideal entre coração, cérebro e sistema nervoso. Ao focar na abundância e atingir esse estado, você emite um sinal claro e poderoso que atrai dinheiro com eficiência extraordinária. O segredo é aprender a sentir-se rico antes que o dinheiro chegue. Não se trata de fingir que a conta bancária está cheia. É realmente experimentar agora sensações de segurança, gratidão e abundância, independentemente do saldo atual. Quando você aprecia genuinamente os pequenos valores que entram e agradece pelas oportunidades já presentes, alinha pensamentos e emoções de forma coerente. Esse estado envia ao campo quântico um sinal unificado que atrai experiências dignas de mais gratidão. A emoção mais forte para atrair dinheiro é o reconhecimento. Ao valorizar o que já possui, o dinheiro em mãos, as oportunidades, a abundância da própria natureza, você se alinha à frequência de receber mais. A apreciação é o sentimento de já possuir, que é exatamente a vibração que atrai abundância adicional. Há, porém, um aspecto que muitos ignoram. Não basta pensar nessas emoções de maneira intelectual. É preciso senti-las de verdade. O coração gera um campo eletromagnético até 60 vezes mais forte que o do cérebro. Quando você sente gratidão e abundância no coração,
emite essa frequência com força muito maior do que a mente sozinha poderia produzir. Reserve diariamente alguns minutos para apreciar, do fundo do coração, todo o dinheiro que chega à sua vida, seja qual for a quantia. Sinta gratidão pela sua capacidade de gerar renda, pelas oportunidades à sua volta, pela abundância presente na natureza. À medida que esse estado emocional se torna mais natural e frequente, você notará que o dinheiro passa a fluir de formas cada vez mais fáceis e inesperadas. O objetivo não é forçar emoções positivas quando se sente mal, mas encontrar momentos autênticos de apreciação e expandi-los gradualmente até que a abundância se torne seu estado emocional normal. Hoje, cerca de 95% dos seus pensamentos são os mesmos de ontem. A maior parte é formada por reações automáticas desencadeadas por situações conhecidas. No tocante ao dinheiro, isso significa que, sem perceber, você recria diariamente os mesmos padrões financeiros inconscientes. Ao despertar, o cérebro ativa imediatamente os velhos programas ligados ao dinheiro. Pensa nas contas, na renda, nas limitações, nas preocupações financeiras. Esses pensamentos automáticos disparam as mesmas emoções, que levam aos mesmos comportamentos, que produzem os mesmos resultados. É por isso que, apesar do desejo consciente de melhorar, a situação financeira de muitas pessoas muda pouco de um ano para outro. Elas estão presas num ciclo inconsciente que recria a realidade atual. Romper esse ciclo exige tornar-se consciente dos pensamentos automáticos sobre dinheiro ao longo do dia. No momento em que perceber uma ideia limitante, preocupação com contas, frustração com a renda, medo do futuro, você tem escolha: continuar pensando automaticamente ou escolher deliberadamente um pensamento diferente. Interromper o padrão automático é o ponto onde reside o seu poder. Cada vez que se pega no velho padrão e opta por um novo pensamento, você reorganiza literalmente o cérebro, enfraquece as vias neurais que geram luta financeira e fortalece as que criam sucesso. A chave é consistência e paciência. Esses padrões levaram anos para se formar e não mudarão da noite para o dia. Ainda assim, toda vez que escolhe pensamentos de abundância em vez de escassez, dá um passo concreto para reprogramar a sua realidade financeira. Quais são os pensamentos automáticos que mais passam pela sua cabeça em relação ao dinheiro? Reconhecê-los é o primeiro passo para alterá-los e produzir a transformação financeira que deseja. Um dos insights mais profundos que Joe Dispenza compartilha sobre manifestação é: você precisa tornar-se a pessoa que já possui o que deseja antes de tê-lo. No caso do dinheiro, isso significa transformar a identidade de alguém que luta financeiramente na identidade de quem atrai e administra a riqueza com facilidade. A sua identidade é o conjunto de pensamentos, emoções e comportamentos repetidos ao ponto de parecerem parte de quem você é. Se luta com dinheiro há anos, o seu cérebro construiu uma identidade sólida em torno de não ter o suficiente. Embora pareça real e permanente, essa identidade é um padrão aprendido e pode ser mudado. O problema é que, geralmente, as pessoas tentam mudar os resultados financeiros, mantendo a identidade de quem luta com dinheiro. Elas agem para ganhar mais, mas continuam pensando e sentindo como alguém que nunca tem o bastante, o que cria resistência e impede a transformação duradoura. A verdadeira mudança ocorre quando você começa a pensar, sentir e agir como a pessoa financeiramente próspera que deseja ser, antes que as circunstâncias externas reflitam essa abundância. Significa tomar decisões a partir da consciência de riqueza, não da mentalidade de escassez, mesmo que o saldo bancário ainda não mostre isso. Como pensa uma pessoa rica? Com confiança, gratidão e expectativa natural de abundância. Ela não se preocupa obsessivamente com contas, nem sente culpa ao gastar com o que valoriza.
Procura oportunidades em vez de obstáculos e confia na própria capacidade de criar e atrair riqueza. Como se sente uma pessoa rica? Segura, agradecida e animada com as possibilidades financeiras. Não vive em ansiedade crônica, nem tem vergonha dos próprios desejos. Para ela, o dinheiro parece natural e confortável, não ameaçador. Como age uma pessoa rica? Toma decisões baseadas na abundância, investe em si mesma e no crescimento, é generosa com os outros e lida com o dinheiro com respeito e confiança, não com medo ou desespero. A chave é começar a incorporar esses pensamentos, sentimentos e comportamentos agora, independentemente das circunstâncias. À medida que age a partir dessa nova identidade de forma consistente, o mundo externo se reorganiza para refletir quem você se tornou interiormente. Isso não tem nada a ver com fingir ou viver além dos seus meios. Trata-se de alinhar sua realidade interna à abundância que deseja. Quando a identidade muda em nível profundo, oportunidades antes invisíveis surgem. As pessoas reagem de modo diferente. A sua capacidade de decisão melhora e o dinheiro começa a fluir com mais facilidade, porque você se tornou alguém que o atrai e recebe naturalmente. A questão não é se você consegue pensar como alguém rico, é se consegue suportar permanecer pensando como alguém pobre. Tudo no universo, inclusive o dinheiro, vibra em determinadas frequências. O dinheiro carrega a assinatura energética da troca, da criação de valor e da abundância. Para atraí-lo de forma consistente, você precisa aprender a vibrar na mesma faixa. Essa frequência é caracterizada por alguns elementos essenciais: fluxo, apreciação, criação de valor e troca generosa. Pessoas que atraem dinheiro naturalmente pensam e sentem de acordo com essas qualidades. Em vez de focar só em receber, concentram-se em gerar valor para os outros. Apreciam genuinamente o dinheiro que têm, em vez de fixar o olhar no que falta. Quando você opera na frequência do dinheiro, pensa em oportunidades financeiras, em vez de problemas. Sente empolgação em vez de medo e toma decisões baseadas em criar valor, não em proteger o pouco que possui. Sobretudo, pessoas que vibram nessa frequência são espontaneamente generosas. Entendem que o dinheiro é energia que precisa circular. Doam tempo, atenção, recursos e o próprio dinheiro com confiança de que essa generosidade abre espaço para ainda mais abundância. Como saber se você está vibrando na frequência do dinheiro? Pensar em dinheiro faz você se sentir bem. Fica entusiasmado por ganhá-lo. Sente gratidão ao recebê-lo e tranquilidade ao gastá-lo. Procura naturalmente maneiras de criar valor para os outros e confia que o dinheiro virá como consequência. Se o dinheiro desperta ansiedade, desespero ou ressentimento, você está vibrando numa frequência que o repele. A boa notícia é que, mudando deliberadamente a forma como pensa e sente a respeito do dinheiro, você pode ajustar a própria frequência. Grandes transformações financeiras não nascem da ação externa, mas de deslocamentos internos que acontecem em momentos de silêncio profundo e intenção focada. Ao afastar-se do ruído cotidiano e das distrações, você cria espaço para alinhar sua consciência à realidade que deseja. No silêncio, a mente ultrapassa padrões habituais de pensamento e acessa níveis mais profundos de criatividade e intuição. É nesses momentos que você consegue visualizar com clareza a realidade financeira desejada, sem interferência de dúvida, medo ou limitação. O segredo é visualizar não apenas possuir dinheiro, mas sentir as emoções da segurança e da abundância. Durante a visualização, concentre-se no resultado. Imagine viver o estilo de vida proporcionado pelo dinheiro. Sinta a paz de ter mais do que o suficiente. Experimente a alegria de ajudar outros e contribuir com causas que lhe são caras. Mas visualizar, por si só, não basta. É necessário tomar uma decisão interna definitiva.
A abundância financeira já é sua. Não se trata de esperança ou desejo, mas de um compromisso interno inabalável com a inevitabilidade dessa realidade. Quando decide assim, em nível profundo, todo o seu sistema nervoso organiza-se para tornar a decisão realidade física. Essa decisão gera o que alguns chamam de conhecimento firme, uma confiança silenciosa de que a transformação financeira já está em andamento, mesmo que ainda não haja prova externa. Esse conhecimento dissipa a energia desesperada que afasta o dinheiro e a substitui por uma confiança magnética que atrai oportunidades. Reserve diariamente alguns minutos de absoluto silêncio para visualizar seus objetivos financeiros como já alcançados e assumir interiormente que a abundância é seu estado natural. Não se preocupe com como ou quando o dinheiro chegará. O seu trabalho é alinhar-se por dentro à realidade desejada. O mundo externo não terá escolha senão reorganizar-se em torno desse compromisso interno inabalável. Quando a sua realidade interior muda de forma permanente, a exterior a segue automaticamente. Se esses princípios de atração de dinheiro são tão poderosos, por que não são ensinados nas escolas, divulgados na mídia ou amplamente compartilhados por quem os usa? A resposta revela muito sobre a nossa sociedade. Primeiro, eles exigem responsabilidade pessoal e trabalho interior que a maioria não está disposta a realizar. É mais fácil culpar fatores externos do que admitir que a programação interna cria os resultados externos. Segundo, o sistema educacional e a mídia se beneficiam mantendo as pessoas focadas em soluções externas. Não há lucro em ensinar que cada um já possui, dentro de si, o que é necessário para criar riqueza. Indústrias baseadas em luta financeira, de consolidação de dívidas, a esquemas de enriquecimento rápido, dependem da crença de que o dinheiro é escasso e difícil de obter. Terceiro, quem compreende e aplica esses princípios costuma manter silêncio, porque a mentalidade de escassez predominante cria mais oportunidades para quem opera a partir da consciência de abundância. Quando a maioria vibra na frequência da luta, aqueles que vibram na frequência da riqueza destacam-se e atraem oportunidades com facilidade. Talvez o motivo mais importante seja que esses princípios só funcionam quando aplicados com real entendimento e prática consistente. Não são fórmulas matemáticas que se aprendem intelectualmente e se aplicam mecanicamente. Exigem mudança fundamental na forma como você percebe a si mesmo, o dinheiro e a realidade. Por isso dizem: não conte a ninguém. Não porque a informação seja secreta, mas porque a maioria não está pronta para ouvi-la, acreditar nela ou praticá-la de modo consistente até ver resultados. Quem está pronto reconhece a verdade imediatamente e começa a aplicar silenciosa e persistentemente até que a realidade financeira se transforme por completo. No momento em que você realmente compreende que, quando mente, emoções e identidade se alinham com a abundância, o dinheiro simplesmente aparece, tudo muda. Em vez de perseguir o dinheiro com ações desesperadas, você passa a atraí-lo com um nível de consciência elevado. Percebe que suas dificuldades financeiras nunca foram sobre circunstâncias externas, mas sobre a programação interna, que agora você tem o poder de mudar. Essa consciência coloca toda a responsabilidade em suas mãos, ao mesmo tempo libertadora e desafiadora. Você não pode mais culpar o chefe, a economia, o passado ou as condições atuais, mas adquire o poder incrível de transformar a sua realidade financeira ao transformar primeiro a realidade interior. O processo é simples, mas não necessariamente fácil. Exige prática diária consistente para alinhar pensamentos, sentimentos e identidade com a abundância, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer. Requer interromper padrões de pensamento automáticos antigos e escolher conscientemente novos padrões que favoreçam a criação de riqueza.
E, sobretudo, exige fé inabalável na sua capacidade de atrair e receber dinheiro antes de ver a prova física. Fé baseada não na cegueira, mas na compreensão de como a consciência cria realidade em nível quântico. Quando começar a aplicar esses princípios, notará mudanças sutis primeiro. Sua relação com o dinheiro ficará mais tranquila e confiante. Oportunidades antes invisíveis surgirão. As pessoas reagirão de modo diferente em conversas financeiras. Pequenas quantias inesperadas começarão a entrar. Esses sinais iniciais indicam que a programação interna está mudando e que o mundo externo começa a reorganizar-se em torno da sua nova vibração. Confie nesses sinais e continue praticando. Não importa quanto tempo leve. Lembre-se, as pessoas mais ricas do mundo, mesmo que não consigam explicar a ciência detalhadamente, compreendem intuitivamente esses princípios. Pensam, sentem e agem a partir da consciência de abundância. Por isso, o dinheiro flui de forma natural e consistente para elas. A sua transformação financeira começa no momento em que decide operar a partir da mesma consciência. Ouça isso apenas uma vez com total abertura. Aplique os princípios com coerência inabalável e prepare-se para que o dinheiro apareça na sua vida de formas que nunca imaginou. A sua mente jamais será a mesma, e a sua realidade financeira também não.